Já aconteceu de estar defendendo uma causa super justa, mas sentir que tinha alguma coisa estranha no ar? Pois é, nessa análise a gente vai investigar exatamente isso: como as melhores intenções podem ser sequestradas para fins políticos. O X da questão aqui não é a causa em si, mas a estratégia que se esconde por trás dela. Essa sensação de estar no meio de uma guerra de narrativas é muito comum, né? Parece que cada lado está falando de um universo paralelo e ninguém se entende. O objetivo aqui é tentar oferecer uma espécie de mapa para a gente conseguir navegar nesse campo minado de informações sem se perder no caminho. Para isso, a gente precisa entender um conceito central: a instrumentalização política. Pensa assim: você pega uma causa nobre, como a luta contra o racismo, mas em vez de buscar soluções reais, essa causa vira só um veículo para ganhar poder. A causa, que deveria ser o destino final, se transforma no combustível para o motor político. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Bom, existe um mecanismo, um roteiro quase previsível, que transforma uma boa causa numa arma política. Vamos dar uma olhada nos passos desse processo. Geralmente, esse sequestro de uma causa segue um roteiro com 4 passos bem definidos. Primeiro, o monopólio da virtude, quando um grupo se declara o único dono do bem. Depois, a coletivização do indivíduo, onde as pessoas deixam de ser pessoas e viram rótulos, tipo opressor ou oprimido. Aí vem o terceiro passo. As soluções são sempre estatais, sempre pedindo mais poder para o Estado. E por fim, a censura moral. Aqui, quem discorda não é debatido com argumentos, é silenciado com ataques. Vamos entender melhor o primeiro passo: o monopólio da virtude. A tática é simples, mas nossa, como é poderosa. A mensagem que fica no ar é a seguinte: olha, ou você apoia essa causa do nosso jeito, com a nossa agenda completa, ou você é inimigo da causa. E aí que mora a armadilha, né? Porque se alguém discorda do método, já é pintado como se apoiasse o problema. Depois de garantir esse monopólio da virtude, vem a coletivização. Sabe o que acontece aqui? Pessoas, com toda a sua complexidade e suas histórias, são processadas e transformadas em blocos homogêneos, simples. O foco sai da resolução do problema e vai todo para uma guerra entre esses grupos. E com isso, o diálogo, claro, morre, e a busca pelo poder se alimenta desse conflito sem fim. Ok, o problema ficou bem claro. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como desenvolver autonomia para não cair nessas armadilhas? A boa notícia é que, sim, existem estratégias claras, um verdadeiro kit de ferramentas para fortalecer o pensamento crítico. O princípio fundamental, talvez o mais importante de todos, é este: separar a causa da ideologia. Pensa bem, é totalmente possível ser contra a pobreza sem precisar endossar um partido político específico. É possível lutar contra a discriminação sem ter que comprar o pacote fechado de soluções que vem junto. É crucial lembrar: a causa é o destino. A ideologia é apenas um dos caminhos. Não se pode deixar que confundam os dois. A segunda ferramenta é focar nos resultados e não nas intenções. Porque vamos combinar: discurso é fácil. As intenções são sempre nobres. Quero ajudar os pobres. Lindo. Mas a pergunta que importa é: na prática, funcionou? Aquela política melhorou a vida das pessoas de forma concreta, mensurável? A gente precisa aprender a ignorar um pouco as palavras e analisar os fatos. E aqui vai um sinal de alerta gigante: o uso de rótulos. Quando o debate vira um festival de acusações, fascista para lá, comunista para cá, pode ter certeza, os argumentos acabaram. É exatamente como diz a citação: é uma interrupção do pensamento. A melhor defesa: respira fundo e volta para os fatos e para os dados, ignorando a provocação. Claro, nada disso adianta se a pessoa viver trancada numa bolha ideológica. É preciso furar essa bolha ativamente, procurar e ler quem pensa diferente, ler autores que desafiam as nossas certezas, como um Thomas Sowell ou um Jordan Peterson. A questão não é concordar com eles, a questão é fortalecer a própria musculatura intelectual. É um exercício de autonomia, sabe? E tudo isso nos leva ao que talvez seja a defesa definitiva. O antídoto mais poderoso contra a manipulação da multidão não é outra ideologia, não é outra caixinha, mas sim um princípio que protege o que a gente tem de mais fundamental. E essas são 2 ferramentas extremamente poderosas. Primeiro, estudar a história. Ela é o grande arquivo que revela como essas táticas de controle de narrativa não são nenhuma novidade. Elas se repetem há séculos. E segundo, focar no indivíduo. É sobre julgar as pessoas pelo caráter e pelas ações delas, não pela caixa em que tentam colocá-los.
E aqui está o ponto central. Aquele monstro da manipulação coletiva que é feito de generalizações e ódio, ele se desfaz, ele vira pó quando a luz do indivíduo é jogada sobre ele. Quando a gente foca na complexidade e no valor de cada pessoa, uma por uma, as narrativas de grupo simplesmente perdem o poder. E para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando para o debate público hoje em dia, qual dessas táticas de manipulação parece ser a mais visível, a mais frequente? Porque identificar o padrão já é o primeiro grande passo para não se deixar manipular por ele. Obrigado pela companhia.